Hello guys, how are you? Hoje a gente vai continuar a nossa lista de palavras na unidade 1, tá? Vou colocar aqui para vocês. A gente já falou de 10 passadas, né? Que tá aqui no livro anterior, vou deixar aqui linkadinho para vocês. Então, essa daqui que a gente já estudou no outro vídeo foi dessas palavras: afraid, agree, angry, arrive, attack, bottom, clever, cruel, finally, and hide. Então, hoje a gente vai ver mais essas 10. Hunt, lot, middle, moment, pleased, promise, reply, safe, trick, and well. Certo? Então, vamos começar com essa hunt. Vou colocar aqui o áudio para vocês, tá certo? Vou também deixar o link do aplicativo aqui também, se vocês quiserem baixar, certo? Na próxima palavra vai ser hunt. Hunt. To hunt is to look for or search for an animal to kill. Long ago, people hunted with bows and arrows. Então, nesse verbo, esse é o verbo hunt, é o verbo caçar. Então, temos aqui o verbo caçar. Toda vez que tiver esse to, ele significa que vai deixar no infinitivo. Então, mostra que no português, geralmente, quando o verbo terminar com R, ele está no infinitivo, como, por exemplo, caçar, brincar, comer. Então, todos esses modos, ele está no infinitivo. E para o inglês ficar no infinitivo, só acrescentar o to. Então, caçar é olhar. Então, temos aqui, ó, look, to look. Look é olha, então, to look, olhar. Ou for, or search, for an animal to kill. Então, caçar é procurar ou olhar, né, ou caçar um animal para matar. Então, temos aqui essa frase, que é uma frase base com a palavra hunt. Long ago, people hunted with bows and arrows. Então, há muito tempo atrás, pessoas caçavam com essa daqui, ó, que é o arco e a flecha, tá? Bows and arrows, tá? Então, dessa forma, ele colocou esse verbo no passado. Então, se você quiser colocar o verbo no passado, você acrescenta ed. Então, vou colocar aqui para vocês. Vocês colocam ed, e assim ele ficou o verbo no passado. Se vocês quiserem colocar o verbo, ele todo conjugado, vou conjugar aqui ele para vocês, em todas as formas. Então, como é que ele vai ficar? Se vocês quiserem colocar hunt com he, she, it, então vai ficar hunts, porque o T não tem regra alguma, tá certo? A regra do simple present é se terminar um verbo com S, SS, SH, CH, X e O, você acrescenta ES, tá? Se terminar com Y, uma consoante com Y, você tira o Y e coloca IES. Se terminar com Y, não tem problema, você adiciona um S. Então, ele só vai mudar com he, she, it. Então, o que é que vai acontecer? No português, a gente conjuga o verbo normalzinho, e no inglês, ele só é conjugado com he, she, it. Então, dessa forma, você coloca um S. Por exemplo, ele caça. Então, vou botar he hunts. Se eu não quiser, se for uma pessoa, outra pessoa que não seja he, she, it, por exemplo, eu caço, não precisa do S, porque ele já está conjugado. Eu caço. Se for he, she, it, ele caça, ela caça ou isso caça, então a gente acrescenta o S, tá? Se for no passado, então a gente acrescenta ed. Qual é a regrinha do ed? Se o verbo terminar com E, a gente só acrescenta mais um D. Se também terminar com Y, uma consoante e um Y, então a gente acrescenta IED. E se for um verbo terminado com a vogal em um Y, a gente só acrescenta ED, certo? E tem a outra regrinha que é consoante, aí a gente coloca uma vogal e uma consoante. Então, vou dobrar a consoante e colocar ED. Por exemplo, a palavra stop. Stop, se a gente vê, tem uma consoante, tem uma vogal e tem uma consoante. Então, se eu quiser dizer que parou, então eu dobro o P e coloco ED. Então, aqui já virou parou. Então, se eu quiser dizer
eu parei. Então, I stopped. Parei, tá? E também, se quiser colocar o verbo na ação, ele está caçando, é bem fácil também. Então, você coloca he is, precisa conjugar no verbo to be, tá? Então, esse daqui você sempre coloca o verbo to be dele. Então, he is hunting. Aí acrescenta ing. Qual é a regrinha do ing? Se tiver com y, ele aceita, tá? Se terminar qualquer verbo com y, você só adiciona ing. Se terminar o verbo com dois es, a gente acrescenta ing também, sem problema nenhum. Se terminar agora com um e, aí você não pode usar esse e. Você tira esse e adiciona ing. Se terminar com i e um e, você tira esse i e é e coloca y. Por exemplo, o verbo die. Então, se eu quiser dizer eu estou morrendo, então eu preciso dizer I am dying com y. Porque se tem e é, eu não vou usar ele, eu vou usar o y. Tá? E tem a mesma forma, consoante mais vogal mais consoante. Vou dobrar a consoante e botar ing. Por exemplo, o verbo correr. O verbo correr é run. Se eu quiser dizer eu estou correndo, você coloca o verbo to be na palavra. I am running. Eu adicionei mais um N porque foi a consoante que terminou, certo? Então, aqui eu já conjuguei ele todo correto. Coloquei ele hunts, coloquei ele hunted, né? Porque eu adiciono aqui hunted, porque o T não tem regra alguma. E também coloquei ele no hunting, que é ing. Então, conjuguei ele inteiro. Então, se você quiser colocar qualquer frase com hunt, você já sabe como você vai usar. Se a frase está no passado, se está com restrito no presente, ou se está uma continuação, uma ação. Tá? Então, você já sabe como colocar ele em todas as frases. Então, se você desejar colocar aqui uma frase com o verbo hunt, para aí você já ir praticando. No próximo, temos aqui a palavra lot. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Lot. A lot means a large number or amount of people, animals, things, etc. There are a lot of apples in the basket. Então, temos aqui a lot means. Esse means significa. Então, um número largo ou um amontoado de pessoas, animais, coisas e etc. Então, lot significa muita coisa, como temos aqui. There are a lot of apples in the basket. Então, tem muitas maçãs na cesta. Então, temos aqui um lot. Eu não sei quantas tem, então não vou contar. Tem uma maçã, tem 2, 3, 10, 15. Eu não sei quantas tem aqui, então vou colocar a lot. Então, fica mais fácil de você usar quando você não sabe quantas maçãs, quantas coisas, quantas pessoas, por exemplo, tem numa fila. Se alguém perguntar, how many people is in the line? Então, quantas pessoas tem na fila? Você pode dizer, there's a lot of people. Então, tem um monte de pessoas. Não sei quantas, não vou contar. Então, eu posso usar o lot. Usa com animais, usa com coisas, usa com pessoas também, certo? Então, você pode usar com qualquer referência que você tem. E se você quiser fazer a frase com lot, pode ficar à vontade. Temos também agora a palavra middle. Quando tiver 2 Ds, no americano você fala com R. Então, middle. The middle. Vamos ver aqui quando a gente pode usar. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Middle. The middle of something is the center or halfway point. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. Então, temos aqui a palavra middle. Então, middle of something is the center of halfway point. Então, middle é algo que está no meio. Então, temos aqui a frase, the Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. Então, na bandeira do Canadá, tem uma folha esse maple significa uma árvore que é muito famosa, que é a árvore de Bordeaux. Tem aqui, né? Essa folha. Então, no meio dela, tem essa folha. Então, na bandeira do Canadá, tem uma folha de Bordeaux no meio dela. In the middle of it. Tá? Esse it está aqui para não falar bandeira de novo, tá? Para não fazer
no meio da bandeira. Então, você pode usar o it para não repetir bandeira, certo? Então, temos aqui middle. Middle, aí você pode usar ele como um incentivo para você fazer sua frase com middle. No próximo, temos a palavra moment. Moment, ele está bem fácil, né? Já está quase na cara o que significa moment. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o áudio. Moment. A moment is a second or a very short time. I was only a few moments late for the meeting. Então, temos aqui moment, que significa momento. Então, um momento é um segundo ou um tempo muito curto. Então, I was only a few minutes late for the meeting. Então, eu estava apenas poucos minutos atrasado para a reunião. Então, quando tiver aqui alguma palavra com moment, posso usar na minha frase. I am the moment. Eu estou no meu momento. I am in my moment. Então, você pode usar em qualquer frase se tiver um sentido de moment. Bom? Então, temos aqui a outra, que é a palavra pleased. Pleased significa algo que não é, por favor. Muitas pessoas conseguem ficar trocando, né? Esse pleased com please, mas não tem nada a ver um com o outro, tá certo? Vou colocar aqui para vocês ouvirem o que significa pleased. Pleased. When someone is pleased, they are happy. She was pleased with the phone call she received. Então, esse pleased significa satisfeito. Então, quando alguém está satisfeito, eles estão felizes. She was pleased with the phone call she received. Então, ela estava feliz ou satisfeita com a ligação que ela recebeu, a phone call. Então, você pode ver aí que pleased não é como please. Então, pleased tem esse D, que significa satisfeito. Então, se você quiser colocar, por favor, tira esse D. E se você quiser dizer satisfeito, coloca o D. Então, essa é a única diferença. Bom? Então, aqui temos no próximo o reply. Ou não, temos aqui o promise, que promise é um verbo. Então, podemos conjugar esse verbo aqui com todas que eu tinha falado antes, né? Já que promise termina com S, não tem problema nenhum, então eu vou dizer he promises. Adiciono um S. Se for com ED no passado, né? Se eu quiser dizer que alguém prometeu, então eu vou dizer promised. Porque ele tem um ED, ele já tem um E, então não vou botar outro E. E se ele está prometendo, então eu estou prometendo. I'm promising. I'm promising. Por que eu vou fazer isso? Eu tirei esse E, porque o ING não aceita E. Então, eu tiro o E, coloco ING. Então, assim, eu coloquei todos eles em todos os que a gente pode colocar para conjugar. Tá? Então, vamos ver o que significa promise. Promise. To promise is to say you will do something for sure. He promised to return my key by tomorrow. Então, nesse verbo promise, temos que prometer é falar que vai fazer algo com certeza. Então, se você prometer, com certeza você vai fazer. Então, ele prometeu devolver minha chave até amanhã. Então, he promised to return my key by tomorrow. Então, promised, ele já colocou aqui no passado. Então, você pode colocar da forma que você preferir. Então, a gente já conjugou juntos. Então, você pode colocar da forma que você preferir a sua frase. Promising, promised, or promises. E lembrando que o promises só vai com he, she, it no presente, tá? Não funciona se você colocar I promises. Não existe. É só com he, she, it. Bom? Então, na próxima temos outro verbo, o verbo reply. Então, esse verbo aqui, ele terminou com Y. Mas, antes dele, tem uma consoante. Então, ele vai ser diferente. Então, reply. Então, eu não vou usar o Y, vou colocar IS para he, she, it, né? Então, ele responde. Então, he replies. Tá? He replies. Agora, se eu quiser colocar no passado, então eu posso dizer ele respondeu. Então, tem até aqui, ele já na frase replied. Então, como tem
antes de um Y. Tem uma consoante, eu vou usar IED, tá? E ele está respondendo, eu vou colocar o ING tranquilo, porque o Y é o único que aceita. Então, line. He's replying, he replied e he replies. Então, dessa forma, você consegue fazer qualquer forma de frase, tá? Então, vamos ver como fala essa palavra reply na frase. Reply. To reply is to give an answer or say back to someone. She asked him what time his meeting was. He replied at 3. Então, temos aqui, reply é dar uma resposta ou falar em volta para alguém. Então, é meio que você dá uma resposta. Mas, quando você quiser responder a alguém, ela me respondeu. Então, she replied me. She replied me. Ela me respondeu. E a diferença de answer? Answer é uma resposta. Então, respondeu e resposta, tá? Então, por exemplo, geralmente em vários livros de inglês vai dizer, responda essa questão. Então, reply this question. Não reply, mas sim ele vai colocar answer this question. Ele não vai usar o reply, vai usar o answer, porque é responda essa pergunta. Já o reply vai ser quando você fala com outra pessoa e respondeu, certo? Essa é a diferença. She asked him what time his meeting was. He replied at 3. Então, ela perguntou, asked, a ele, que horas a reunião foi? E ele respondeu às 3. Então, essa é a diferença de replied para answer, ok? Então, na próxima, temos safe. E safe significa segurança. Então, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Safe. Safe. When a person is safe, they are not in danger. Put on your seatbelt in the car to be safe. Então, quando a pessoa está seguro, eles não estão em perigo. Então, coloque o seu cinto de segurança no carro para estar seguro. Então, assim fica a palavra seguro. Então, quando for um adjetivo, coloca antes de uma pessoa, né? The girl is safe. Então, se você botar o is, pode ser safe depois. Safe girl, garota segura. You're safe girl. Então, essa garota é segura. Então, essa é a diferença. Adjetivo a gente coloca antes da pessoa. E se você usar o is, que significa é, se você quiser dizer essa garota é segura, então você coloca depois. This girl is safe. Então, essa é a diferença. Se usar o is, pode ser depois da pessoa. Mas se usar safe girl, você pode dizer antes, o adjetivo vem antes da pessoa. Então, temos aqui trick. Trick é um truque. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Trick. A trick is something you do to fool another person. His card trick really surprised us. A trick is something to do to fool another person. Então, o truque é something, é algo que você faz para deixar outra pessoa bobo, né? Para enganar outra pessoa. Então, his card trick really surprised us. Então, o truque de cartas dele, his, really surprised us, significa que realmente nos surpreendeu. Então, esse us significa a gente, com a separada, né? Quer dizer, nós, aqui no final, que é o us. Então, nos surpreendeu. Ou surpreendeu a gente. Então, você pode usar tanto dessas formas, esse us. Então, trick é bem fácil, né? Essa palavra parece muito com truque, então fica mais fácil. Então, por último, para a gente terminar essa primeira unidade, temos well. Só que o well tem 3 formas de ser usado. Well tanto pode ser poço, como a gente vai ver no próximo vídeo, que eu vou colocar o da história desse livro, né? Que vai usar essas 20 palavras. Então, esse vídeo tem 3. Tem o primeiro vídeo das 10 primeiras palavras, tem esse vídeo das outras 10, e tem o próximo vídeo que vai ser da história, tá? Então, vocês vão ver essas 20 palavras na história. E depois tem um diálogo, tá? Que eu fiz aqui para vocês verem essas 20 palavras no diálogo. Então, esse well, ele pode ser poço, como pode ser bem, e também como pode ser quando você estiver pensando, por exemplo, bem, eu posso dizer well. Então, dessa forma, você pode usar dessas 3 formas, você usa o well.
Então, vamos ver aqui como pronunciar essa frase. Well. You use well to say that something was done in a good way. The couple can dance quite well. Então, você pode usar o well para dizer que algo está feito de uma boa forma, de uma boa maneira. Então, o casal pode dançar muito bem. The couple can dance quite well. Então, esse quite, ele só vai aumentar algo que vem depois do advérbio, né? Então, está muito bem. Então, o casal, couple. Couple pode dizer dois. Então, se eu quiser dizer, você me espera 2 minutinhos? Então, can you wait a couple of minutes? Couple of minutes. Então, você pode usar assim, couple significa 2. Então, como um casal precisa ter 2 pessoas, então por isso que chama couple. Então, o casal pode dançar muito bem, tá? Então, lembrando que esse well é usado com 3 formas. Posso, que está muito bem, e se você quiser pensar numa forma quando você estiver falando well, bem, então você pode usar dessas 3 formas, tá certo? Então, aqui acaba nosso vídeo. Se você gostou, você pode se inscrever, pode gostar, pode curtir, tá certo? Então, eu vou gravar o próximo vídeo, que é o da história, certo? Então, see you on the next video. Bye!